Fala aí galera, beleza? Professor Patrick aqui na área. Hoje nós vamos falar com a segunda série do ensino médio, dando continuidade aí ao nosso conteúdo, beleza? Hoje nós veremos o capítulo 4 de Geografia 2, capítulo 4, Geografia 2. Já vimos na aula passada Geografia 1, né? O mesmo capítulo, capítulo 4, só que de Geografia 1. Agora estamos em Geografia 2. E o nosso tema de hoje, climas e massas de ar do Brasil. Tá? Para a gente começar a falar de clima e massa de ar do Brasil, primeiramente a gente tem que entender isso aqui. Os fatores climáticos que vão influenciar aqui no nosso território. Os que mais vão influenciar no nosso território. Então a gente tem aqui, primeiramente, latitude, e a gente tem altitude, maritimidade, continentalidade e a floresta equatorial. Tá? Basicamente, se a gente for falar de latitude, a gente precisa entender a posição geográfica do Brasil no planeta. Tá? Então a posição geográfica do Brasil é uma posição que fica numa área de zona tropical. Então você vai ter uma incidência maior de raios solares nessa área. Se eu estou numa área de zona tropical, eu vou ter consequentemente um predomínio de clima tropical. Olha só, predomínio não significa que é o território todo. Tá? É o que mais tem. Ali abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, nós temos um clima subtropical mais frio. Tá? Porém, o que vai predominar, o que vai ter em maioria, vai ser isso aqui. Clima tropical, beleza? Altitude, olha lá, menor retenção de calor em áreas de ar rarefeito. Muito simples, quanto maior for a sua altitude, mais rarefeito é o ar. E o ar mais rarefeito, ele não tem uma capacidade de manter o calor, tá? O calor, ele em áreas de altitude, ele não se mantém tão firme como em áreas de baixa altitude. Então, se você tem essa situação, você vai ter temperaturas mais baixas. Tanto é que quando a gente viaja para Nova Friburgo, para Petrópolis, para Teresópolis, você encontra temperaturas mais baixas, porque você tem ali predominantemente um clima, né, tropical de altitude, quando a gente fala de Brasil. Tá? Então você tem as temperaturas mais baixas, beleza? Maritimidade, olha lá, favorece a ação da umidade. Eu estou falando de uma área próximo ao mar, próximo ao oceano. Então a umidade ela consegue penetrar mais fácil nessa região. Se ela penetra, você vai ter ali o oceano funcionando como um regulador térmico, beleza? Então durante o dia, mesmo que na parte continental esteja quente, você tem a umidade do oceano adentrando, fazendo com que você tenha aí uma regulação térmica, tá? Então o oceano funciona como regulador térmica, né, nesse caso. E, consequentemente, menor amplitude térmica, ou seja, a variação de temperatura entre dia e noite ela vai ser pequena, tá? Você vai ter temperaturas muito parecidas quando se trata de maritimidade. Continentalidade, eu estou falando de uma área distante do oceano, distante do mar. Então eu vou ter aqui um ar mais seco, tá? E a parte continental ela tem uma capacidade de mudança de temperatura muito grande, ao contrário do mar. Então se a parte continental tem essa capacidade de dia, né, com a ação dos raios solares, eu vou ter temperaturas elevadas e à noite isso cai rapidamente e eu vou ter temperaturas bem menores. Logo eu tenho logo eu tenho elevada amplitude térmica, beleza? Elevada amplitude térmica na área de continentalidade. Floresta equatorial. Pessoal, eu estou falando da floresta amazônica, eu estou falando do rio Amazonas, tá? Um bioma equatorial que vai favorecer aí para que seja uma área muito úmida. Eu estou falando de chuvas abundantes e constantes o ano inteiro, beleza? Então, chove quase todos os dias. Você tem ali uma umidade muito grande. Estou falando da evapotranspiração, tá? Então você tem isso em grande quantidade. Se você tem grande quantidade, você vai ter uma umidade muito elevada aí e chuvas constantes, beleza? Agora a gente vai entrar aqui em massas de ar do Brasil. Presta bem atenção, galera. Primeira coisa que a gente precisa compreender, tá? Massa de ar do Brasil, ó. O M vai ser sempre de massa. Muita gente tem dúvida quando vê somente, né, as letrinhas. Mas para a gente conseguir compreender de maneira tranquila, massa, tá? Todas são massas de ar, por isso tem a letra M, tá? Se você está próximo à linha do Equador, eu estou falando de massa equatorial. Massa equatorial, massa equatorial. Se você está próximo a uma linha de trópico, tá? No caso aqui o Trópico de Capricórnio, eu estou falando de massa tropical, massa tropical. E aqui embaixo estou falando de uma área polar, então eu vou ter uma massa polar, beleza? Agora a última letrinha
basta saber onde ela está se formando. Está se formando no continente ou está se formando no Oceano Atlântico? Se está se formando no continente, ela é continental. Tá? Se está se formando no Oceano Atlântico, ela é atlântica. Então, massa equatorial continental, porque está dentro do continente. Massa tropical continental, porque está dentro do continente. Massa equatorial atlântica, porque está no Oceano Atlântico. Massa tropical atlântica, porque está no Oceano Atlântico. E massa polar atlântica, tá? Que também está no Oceano Atlântico. Então, basicamente assim, você já consegue passar aí por essa questão, tá? Por esse problema que muita gente tem com relação às massas de ar, tá? Outra informação importante, tá? Não coloquei aqui no quadro, mas está na apostila de vocês. Conselho sempre, tá? Estejam sempre acompanhando com a apostila, vai fazendo a sua marcação para você conseguir aí ter melhores resultados, beleza? Informação importante sobre as massas de ar. Se eu falo de massa equatorial e de massa tropical, são áreas que recebem mais incidência de raios solares. Então, todas essas massas aqui vão ser quentes, com exceção da massa polar atlântica. Ela é polar, então você vai ter uma massa de ar fria, tá? E qual é a outra característica que uma massa de ar pode ter? Ela vai ser úmida ou vai ser seca, tá? Você vai definir se é quente ou se é fria e você vai definir também se ela é úmida ou seca. No caso aqui, ela é quente e ela é o quê? Seca ou úmida, tá? A gente vai falar já já da massa equatorial continental. Vamos começar aqui da massa polar. Massa polar atlântica, ela está se formando no Oceano Atlântico. Se está se formando no oceano, ela vai ser uma massa de ar úmida, tá? Simples assim, porque ela está se formando no oceano. Então ela é fria e úmida. A massa tropical atlântica está se formando no oceano, então ela é úmida também. Então ela é quente e úmida. É uma massa tropical, logo ela é quente, e por estar se formando no oceano, ela vai ser úmida. Massa equatorial atlântica, ela vai ser uma massa de ar quente, está na linha do Equador, a área que mais recebe incidência de raios solares, tá? E está se formando no oceano, então ela é úmida. Massa tropical continental, ela é quente, está numa linha tropical, tá? E está se formando no continente. Se ela está se formando no continente, ela é uma massa de ar seco, tá? Então aqui eu tenho uma massa de ar que já é seco. Aí vem uma exceção à regra com a massa equatorial continental, tá? A massa equatorial continental, ela é quente, ok, está ao longo da linha do Equador, porém ela é úmida. Por que essa massa de ar aqui vai ser úmida, mesmo estando dentro do continente? Por causa de uma característica particular do território brasileiro. Aqui eu tenho a floresta amazônica, tá? Com o rio Amazonas e os seus rios ali que estão conectados a ele. Então, eu tenho uma quantidade aqui de recursos hídricos gigantesca. Então, você vai ter, apesar de ser uma massa de ar que se forma no continente, vai ser uma massa de ar úmida, beleza? Agora você percebeu, eu coloquei aqui as numerações. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos tentar entender aqui a ação dessas massas de ar nessas áreas, beleza? Então, para começar, número 1, aqui ó, número 1, eu tenho chuvas frontais. Massa polar atlântica se encontra com a massa tropical atlântica, tá? Chuvas frontais. O que é a chuva frontal? É a chuva que ocorre com o encontro de massas de ar. Eu tenho uma massa de ar fria, carregada de umidade, porque veio do Oceano Atlântico, e eu tenho uma massa de ar quente, também carregada de umidade, porque veio do Oceano Atlântico. O encontro dessas duas massas de ar vai provocar o quê? Chuvas frontais, porque eu tive o encontro de duas massas, beleza? Então, chuvas frontais. 2. Geada. A área que mais recebe influência da massa polar atlântica está aqui no sul do nosso território, tá? Então, eu vou ter aqui ocorrência de geadas, beleza? 3. Aqui em cima, ó, na nossa região norte, aqui, ó, a massa polar atlântica, ela tem a capacidade de ir até lá. Ela chega até aqui. E quando ela chega até aqui, ela provoca esse fenômeno aqui que a gente chama de friagem, tá? Friagem. Esse fenômeno, ele vai promover uma queda brusca da temperatura, tá? Com a chegada da massa polar atlântica. A chegada da massa polar atlântica, e você tem aí o quê? A retração, o recuo da massa equatorial continental, beleza? Então, você vai ter a massa polar atlântica sendo capaz de influenciar até a região norte do nosso território.
Beleza? Número 4, chuva orográfica. Massa tropical atlântica, que é quente e úmida, quando você tem essa umidade adentrando o território, você chega aqui e encontra uma área montanhosa. Eu estou falando do Planalto da Borborema, tá? Esse planalto aqui, ele impede a passagem da umidade para a área número 5, tá? Onde nós temos semiaridez, tá? Então as chuvas da área número 4 vão acontecer aqui nessa subida. Então pensa comigo, tem um relevo e está vindo a massa de ar que é úmida, carregada de umidade. Ela, devido ao relevo, ela ganha altitude. Quando ganha altitude, lembra que eu falei de altitude, se você ganha altitude, você tem menor retenção de calor. Se você tem menor retenção de calor, as temperaturas vão cair, então ocorre o quê? A precipitação. Então, esse vento, né, esse ar úmido que vem lá do Oceano Atlântico, né, a massa tropical atlântica, adentra o território e quando chega nessa área montanhosa, ganha altitude, perde temperatura e a precipitação ocorre nessa área mesmo, beleza? É a chamada chuva orográfica, também pode ser chamada de chuva de relevo, beleza? Chuva orográfica ou chuva de relevo é a mesma coisa. Tranquilo isso? E na área número 5, semiaridez, porque a massa de ar chega aqui, tá? E ela encontra essa barreira, tá? É o que a gente chama de barlavento, tá? E quando ela passa, ela já passa sem umidade, tá? A outra área a gente vai chamar de sotavento, beleza? E quando chega aqui, não tem umidade. Logo você vai ter a região das secas do Nordeste, beleza? Muita gente confunde isso, tá? Não cometam esse mesmo erro. Falou de Nordeste, muita gente já liga automaticamente a seca como se o Nordeste inteiro fosse uma completa região de seca, somente isso. Não, o litoral você tem chuvas regulares. Aqui é que você vai ter um problema, né, sobre a escassez hídrica, a escassez de chuva. Beleza, gente? Dando continuidade, número 6, chuvas abundantes e regulares. Pessoal, aqui na floresta amazônica eu tenho, como já falei para vocês, uma riqueza gigantesca de recursos hídricos. Eu tenho a floresta amazônica, eu tenho o rio Amazonas. Então, o nível de umidade daquele ar é sempre gigantesco. Lá você vai ter uma chuva que a gente chama de chuva de convecção. A gente chama ela aqui de chuva de verão, tá? Também tem esse nome, chuva de convecção ou chuva de verão. Lá essa chuva de convecção vai ocorrer o ano inteiro. Aqui, ó, chuvas abundantes e regulares, constantes. Tá? As pessoas quando combinam qualquer coisa lá, elas combinam depois da chuva, porque sabem que em algum momento pode chover. Tá? Então você tem ali uma quantidade absurda de chuvas ao longo do ano, entendeu? Chove quase todos os dias. Tranquilo isso? Chuvas abundantes e regulares. 7. Olha lá, eu estou falando dessa região aqui do centro-oeste. No verão eu tenho chuva. Por que eu vou ter chuva? Olha lá, massa equatorial continental mais massa tropical continental. O encontro dessas duas massas vai gerar chuva aqui. A massa equatorial ela se dirige para cá e ela vem carregada de umidade vindo da Amazônia. Então ela chega aqui carregada de umidade. Então nessa área aqui, durante o verão, você vai ter chuva. Agora olha só, o inverno, estiagem. Porque durante o inverno, essa massa equatorial continental, ela sobe, ela vai lá para a zona de convergência intertropical, tá? No hemisfério norte. Então se ela sobe, ela deixa de atuar na região centro-oeste. Então se aqui no centro-oeste eu só vou ter a massa tropical continental atuando, e você já sabe que ela é uma massa de ar quente e seca, se é só essa massa de ar que está atuando aqui, logo você vai ter um período de estiagem, um período de seca, tá? Então o inverno lá você tem estiagem, beleza, gente? Tranquilo isso? Ventos periódicos. Pessoal, primeira coisa, áreas de alta pressão são as áreas mais frias e áreas de baixa pressão são as áreas mais quentes, entendeu? Alta pressão, baixa pressão. Como é que a gente vai compreender isso aqui? Durante o dia, tá? Primeiramente vamos falar durante o dia. Você já foi à praia e você percebeu, e quando você chega na praia durante o dia, se você entra na área da areia ali descalço, a areia está bem quente, às vezes pode até queimar o seu pé, tá? E a água está como? A água está gelada. Por que isso acontece? A capacidade de mudança de temperatura da areia, ela é muito rápida, da parte da areia é muito rápida, e a capacidade de mudança de temperatura do mar, ela é muito lenta. Então, o mar demora um dia inteiro para esquentar.
e a areia ela esquenta imediatamente. Por isso que você queima o seu pé quando você chega na praia e anda descalço, tá? Aqui, ó, então se eu tenho a área da água mais fria, o mar mais frio, os ventos vão soprar do oceano em direção ao continente, tá? Uma área de alta pressão na direção das áreas de baixa pressão, tá? E quando eu tenho a noite, quando chega a noite, aqui tem alta pressão, porque aqui a mudança de temperatura vai ser rápida. Não tem mais a ação do sol, logo aqui fica frio. Se você já foi à praia à noite, você nota que ao pisar na areia, ela está fria, tá? Porque ela perde a temperatura rapidamente. O mar não. O mar ele demorou o dia inteiro para esquentar. Então se você for à praia à noite, você vai encontrar uma água com temperaturas maiores, né? Com água mais quente. Porque vai estar mais quente, porque ela demorou o dia inteiro para esquentar. E agora ela vai demorar de novo a noite inteira para esfriar. Por isso que quando você vai à praia durante o dia, a água está gelada. Beleza? Então, durante o dia, por causa da alta pressão aqui, por causa do frio, os ventos estão na direção do continente, e durante a noite os ventos saem daqui, porque aqui agora é a área mais fria, e vão na direção do oceano, tá? A área de alta pressão vai sempre na direção das áreas de baixa pressão. Tranquilo isso? Para fechar, galera, ó, tipos climáticos do Brasil, tá? Eu não vou colocar ali características de cada um, eu já citei durante a explicação, então é bacana você dar uma olhada na apostila, tem uma parte que fala sobre cada tipo climático, tá? As características de maneira bem objetiva e didática. Vale a pena você dar uma olhada lá, tá? Mas só pra gente concluir, equatorial, tá? Eu tô falando do clima que fica aqui ao longo da linha do Equador, beleza? Aqui eu vou ter as chuvas que eu falei, chuvas regulares, abundantes, tá? Temperaturas altas o ano inteiro. É a área que mais recebe incidência de raios solares. É a área que vai ter menos variação térmica ao longo do ano inteiro, beleza? É o clima equatorial. Tropical típico, também já falei com vocês, é esse que ocorre aqui na região centro-oeste, tá? Eu vou ter um verão quente e chuvoso, por causa da influência lá da massa equatorial continental, e um inverno frio e seco, tá? Porque a única massa de ar que estará influenciando aqui é a própria massa tropical continental, tá? Você não tem influência de nenhuma massa úmida. Logo eu vou ter um período mais seco aqui no centro-oeste do Brasil durante o inverno, beleza? Clima subtropical é aquele que está lá ao sul do nosso território. Ele pega os estados, né, do sul e pega ali também o sul de São Paulo. Você tem ali uma área subtropical. É a menor área, beleza? Então, por isso que eu falo, o que vai predominar é isso aqui, clima tropical. É o que vai predominar no país. Mas nós temos também uma área subtropical, que fica aqui para baixo. Beleza? Clima tropical de altitude, tá? Também falei com vocês quando expliquei aqui a altitude. Você vai ter áreas mais elevadas, mesmo que você esteja numa área tropical, né, onde você deveria ter temperaturas mais quentes, mas você, por estar numa área de altitude, você vai ter temperaturas mais baixas, tá? Por isso que eu digo, inclusive, o seguinte, a altitude compensa a latitude. Muitas vezes numa área de altitude, tá? Por exemplo, Nova Friburgo, você vai ter temperaturas que você tem lá no sul do país, tá? Eu mesmo, por exemplo, já peguei 0 graus em Nova Friburgo, tá? E Nova Friburgo é aqui no nosso estado. Então você vai ter o quê? Você vai ter temperaturas baixas, parecidas com temperaturas de áreas de lá do sul, né? De áreas de alta latitude, porém você está numa zona tropical, tá certo? Então a temperatura, né? O clima tropical de altitude vai ter essa característica aí. Beleza, gente? Clima tropical úmido, eu estou falando do litoral, tá? Do nosso território, tá? O litoral do nosso território. Esse litoral aqui, você vai ter um clima tropical úmido. Por quê? Você vai ter influência ali do oceano. Então você tem as massas de ar, a umidade o tempo todo presente. Então, diferença básica desse clima tropical úmido para o clima tropical típico é que aqui eu tenho sempre influência de umidade. Aqui não, aqui eu tenho a umidade só ocorrendo em um período, que é o período em que a própria massa equatorial está influenciando a massa tropical continental. Beleza? Basicamente isso. E para finalizar, semiárido nordestino, tá? O semiárido
é uma área onde você tem a seca, tá? A passagem da umidade para essa área é impedida no Planalto da Borborema, então você tem ali chuvas escassas, né? Chove pouquíssimo ao longo do ano, você tem temperaturas elevadas ao longo do dia e durante a noite você tem aí quedas de temperatura. Lembra que eu estou falando da questão da continentalidade. Então você tem durante o dia temperaturas maiores, durante a noite fica mais friozinho, tá? Então é o semiárido que sofre aí com a questão da seca. Tranquilo, galera? Por hoje é só. Mais uma vez, pessoal, estamos concluindo o capítulo 4. Se estamos concluindo um capítulo, é dever de vocês realizar as atividades. Façam as atividades. Extremamente importante que todas sejam feitas, beleza? Então, façam as atividades e, novamente, peguem a apostila, façam suas marcações, tá? Na apostila, no final desse módulo, lá tem cada tipo climático desse explicado de maneira objetiva, tá? Eu falei aqui um pouco sobre cada um, mas é bacana você ir lá fazer as marcações. Então, não deixa a peteca cair, vamos lá, dedicação, tá? E, acima de tudo, força máxima para poder se manter aí online, tá? Disciplina para poder assistir todas as aulas, tá? Online e as gravações, quantas vezes você precisar. Beleza, galera? Um grande abraço a todos e até a próxima.